Como que é que tem? Meu filho, você já parou para pensar no que é uma cadeira? A cadeira faz o homem. A cadeira muda o sujeito pela bunda. Desde o pré-escolar até a cátedra do magistério, existe algum mistério no sentar que até quem tá rindo fica sério. Já viu o palhaço sentado? Não, pois o banqueiro senta a vida inteira. O congressista tem o seu lugar no Senado e a autoridade fala da cadeira. O bêbado sentado não cai. A cadeira balança, mas ele não cai. É sentando do lado que se começa um namoro. Meu nome é Romualdo Bácaro Júnior, eu tenho 42 anos de idade, eu sou advogado e eu caminho nessa estrada do teatro, de fazer teatro em Belém, já há uns 5 anos. Mas a minha história no teatro ela começou muito cedo. Eu, desde muito criança, na escola, na igreja, na comunidade, sempre realizando algum trabalho teatral. E nos últimos anos, eu aqui em Belém, durante esse período, eu resolvi realmente caminhar para o profissionalismo do teatro, que é uma realização muito grande. Tá? E tem sido uma coisa que surpreendeu muito, ainda bem. Eu decidi entrar na escola de teatro da UFPA no ano de 2019, porque eu já fazia teatro há 3 anos e eu queria caminhar mais profissionalmente. Surgiu o edital, alguns amigos já haviam passado e colegas disseram: por que você não tenta, por que você não vai, por que você não faz? Até então eu já tinha feito 8 peças aqui em Belém e eu resolvi arriscar, tá? Escolhi um texto, escolhi um figurino, escolhi os elementos cênicos que o edital pediam e aí se joga, tá? Faz, perde o medo e nós passamos por uma banca examinadora, todos nós que entramos lá, de mestres e doutores, e temos 3 minutos para executar um monólogo. E também temos uma prova escrita. Na execução do monólogo, claro que o nervosismo existe, se o ator perder isso, ele não é ator mais, não é? Se você não ficar nervoso naquela hora, se não der aquele frio na barriga, aquela coisa, você pode dizer que você não é mais ator. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A banca foi muito compreensiva e depois de mais ou menos uns 10 dias tinha um resultado. E durante o ano de 2019 foi um ano de muito estudo, de muito aperfeiçoamento, de muito aprendizado, um contato muito grande com os melhores diretores dessa cidade. Aquela escola é uma das melhores escolas de teatro do Brasil, tá? A UFPA, isso o MEC é quem diz. E lá nós temos uma gama de diretores, de professores, de recursos que possibilitam a gente vivenciar muito bem a questão do teatro. Todas as engrenagens ali estão muito bem colocadas, tanto para quem quer estudar para ser ator, como cenógrafo, figurinista, dramaturgo. E no final do ano nós nos unimos todos, tá? E a gente consegue entender muito bem como é que é o mecanismo do teatro, como é que é muito bem essa engrenagem, como é que a coisa funciona, tá? E foi um período de extrema realização e um período de muito aprendizado e dedicação mesmo, que a gente vê que realmente o profissionalismo ali acontece. Tá? Então foi uma experiência, está sendo uma experiência muito grande. Esse ano, por causa da pandemia, as aulas ficaram suspensas, apenas algumas aulas teóricas online, mas esperamos continuar, né? E fazer ótimos trabalhos ainda aí no cenário artístico de Belém. O meu primeiro protagonista no teatro foi o Willy Loman na peça O Caixeiro Viajante. Em outras peças eu tinha tido papéis muito bons, papéis até de destaque como vilão. Eu adoro fazer vilão. Mas
o papel principal mesmo foi o Willy Loman na peça A Morte do Caixeiro Viajante, lá da UFPA, que foi a nossa conclusão de curso e dos outros cursos também daquele ano. E foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Cada personagem é uma universidade. É uma universidade que você estuda. Então, estudar aquele período em que o Willy Loman viveu, o cenário americano em que a história se passa, o contexto em que a coisa acontece, exigiu muito estudo não só do texto, mas também da história mesmo do personagem, do autor, entender muito bem em que a história estava inserida. E fazer o Willy Loman foi uma experiência muito desafiadora, porque as cenas elas oscilavam muito. Em um momento eu fazia uma cena normal, a cena é misturada entre passado e presente. Então é um trabalho muito grande de cenografia, de maquiagem, de todo mundo que está nos bastidores do palco para fazer as cenas voltarem no tempo. Isso tudo acontecer ao mesmo tempo, né? Na hora, fazer acontecer isso na hora, para valer ali. E nós tivemos muito trabalho, foram 16 apresentações, nós chegamos a um cansaço muito grande, mas foi muito gratificante também. E fora isso, o Willy Loman é um personagem muito cativante, porque ao mesmo tempo que ele está normal, aos poucos ele vai enlouquecendo. Então é um desafio você captar cada nuance de cena, ter sensibilidade para a gente poder captar com delicadeza, né? As cenas mais delicadas. Tá? Então foi uma experiência, foi uma verdadeira escola, A Morte do Caixeiro Viajante, que foi realmente o primeiro protagonista. Foi também muito trabalhoso, porque eu pessoalmente transitava em todos os cenários que o palco tinha, e todos os cenários que eram construídos na hora para a cenografia, e eu transitava em todos. Eu não saía quase do palco. Foi um trabalho de muita responsabilidade, de muito preparo, não só emocional como também físico, e também um trabalho de muita disciplina com o texto, com os colegas, que realmente é uma colaboração com cada um. Se uma pessoa está para baixo, a cena vai ficar para baixo. Mas se todos estiverem no mesmo clima, a cena vai ficar para cima. Né? Então foi uma coisa fascinante. Aqui nesse sofá eu tive que decorar 245 falas em um final de semana. Por isso que eu digo, uma disciplina muito grande. A gente aprende que o ator ele tem que, no mínimo, saber as falas. Não é? É o mínimo que se espera. Então a gente vai aprendendo isso profissionalmente. E aí você se dedica, você abre mão das outras coisas. O ator tem que ter disciplina de atleta também, não é? Então aqui nesse sofá eu decorei 245 falas num feriado de Recírio e já cheguei no outro ensaio com elas decoradas, justamente para também facilitar o trabalho dos outros colegas, porque eu era o que tinha mais falas. Então, foi todo um trabalho, foi toda uma preparação. E eu digo, foi muito intenso, foi inesquecível e espero voltar nesse papel. Eu comecei no Centro Cultural Atores em Cena por causa de um workshop. Eu sempre quis fazer teatro, me profissionalizar. E nós passamos um dia inteiro fazendo um workshop lá. E ao final do dia eu já estava apaixonado. E eu disse, esse aqui é o meu lugar. Eu descobri. Tá? É aqui que eu quero ficar. Eu me senti em casa, eu tive um sentimento de pertença muito grande. E lá eu comecei. Os exercícios teatrais me ajudavam a me soltar muito. Eu aprendi muita coisa lá. E a primeira peça foi Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. E eu fazia o vilão Creonte, que foi o personagem mais apaixonante que eu já tive na minha vida. E eu digo sempre que eu tive muita sorte de começar no teatro,
com uma peça como essa e um personagem como esse, tão cativantes. Porque se eu tivesse começado com outro personagem e outra peça, talvez eu não tivesse continuado. Mas esse foi um personagem que me segurou, que me disse, não, é isso que eu quero mesmo da minha vida. Na segunda peça foi Sonho de uma Noite de Verão, onde eu fazia Oberon, Rei dos Elfos. E não é um tipo de papel que me atraia muito, um personagem encantado, não é? Por isso que eu digo, se eu tivesse começado talvez pelo Sonho de uma Noite de Verão, talvez eu não tivesse continuado. Porque o personagem, ele era muito figurino. Eu tinha que me pintar todo de verde, toda a apresentação. Era todo um trabalho de maquiagem e o texto era uma coisa que realmente era muito encantado, não me dizia muita coisa. Aí depois veio um outro texto, que foi um presente, que foi o Melancolia. E nele fazer Paulo Brício, outro vilão, adoro vilões. Oberon também é um vilão, de uma certa forma. Paulo Brício foi outro que me conquistou. E lá nós vivíamos numa cidade melancólica, onde todo mundo se vestia de preto e branco, e eu era o prefeito, opressor. E eu gostei muito do texto também, do personagem, da criação mesmo do personagem em si, da experimentação do personagem, que foi uma coisa que enriqueceu muito e os diretores gostaram muito do resultado ali. Depois, a peça que fez sucesso lá realmente foi o Buarque. Foi uma mega produção. Eu já fazia um papel diferente de tudo que eu já fiz, porque eu fazia uma mulher, eu fazia uma beata. E uma beata fogosa. Então, ela, ao mesmo tempo que continha o fogo dela, ela queria se mostrar muito religiosa. Nós aprofundamos na história de Geni e o Zé Pelim, criamos um núcleo de beatas que deu muito certo, por sinal. Era uma de vida dupla, a outra inocente, a outra mandona e eu, a fogosa contida. Foi muito engraçado, eu me diverti muito. E o teatro é isso, né? Se a gente não se divertir, a gente não aguenta. Porque a profissão é muito difícil. Então a gente vai, se joga, se diverte e vai e faz quando vê realmente a coisa já aconteceu. Então foi um personagem maravilhoso. Nós ainda ensaiamos o Alto da Barca do Inferno e a Mercadora de Almas, mas infelizmente não deu para ir ao ar por causa já da pandemia. Projetos, né, que nós pretendemos retomar aí no futuro. Sentado está o chefe da nação, o dono do mundo e o líder da repartição. Deus Pai Todo-Poderoso e nós aqui. A cadeira para doentes, cadeira de balanço, cadeira para tudo quanto é desgraça. Os réus têm os seus bancos. E até o indigente que não tem onde morar, no banco da praça, encontra um lugar para se sentar. E até as meninas lá, que se dizem do ofício mais antigo do mundo, ó, em cada esquina tem seu escritório. E quando o homem encontra seu momento mais pungente, o mais sério de toda a sua estrada, acaba encontrando abrigo e assento numa cadeira chamada privada. O teatro para mim é uma terapia, o teatro para mim não é só um hobby, ele é uma profissão também. O teatro, para mim, ele é alegria, ele é diversão, ele é energia, ele é construção, ele é amor. Eu acho que eu não escolhi o teatro me escolheu. A vida inteira ele me perseguiu. É uma experiência de autoconhecimento muito grande, de autopercepção e de perceber o outro. De perceber a realidade, de perceber o mundo, isso de uma forma muito crítica até. Mas ali, quando a gente está no palco, a gente deixa todas as nossas coisas, todos os nossos preconceitos, os nossos vícios, os nossos medos, e a gente faz. O teatro para mim é coragem, o teatro para mim é se jogar, o teatro é luta, tá? O teatro é descoberta, tá? É também uma experiência única de poder
ter contato com muitas realidades ao mesmo tempo, de sentir realmente o que tem dentro de você e o que pode ser tirado para fora. É música, é produção, é luz, é palco. O teatro pode estar em qualquer lugar. Um dia talvez a TV acabe, os filmes acabem, mas o teatro sempre vai existir. Aonde existe aí uma pessoa recitando o menestrel em cima de um banco e uma pessoa assistindo, haverá teatro. Ali haverá a arte. É isso que me fascina no teatro. Então o teatro se tornou assim uma parte de mim. Muito bem. A minha cadeira veio de meu pai. E eu só passo pra bunda merecida. O que é que você acha?